nasci no sertão cearense, uma região chamada de Inhamuns. A cidade chama-se Aiuaba, no estado do Ceará. É uma das regiões mais secas. E foi exatamente devido a esse negócio de ser uma região de seca, né? Foi isso que forçou meus pais, né, emigrarem aqui para São Paulo, né? Então eu emigrei em 1960. Era uma época dura, né? Uma época muito dura. Além, logicamente, de uma viagem. Eu fui um pouco mais privilegiado que o Lula, né? Que eu vim de ônibus, né? Ainda fecharam, mas era aquele ônibus, tipo, aquele que tem aquele negócio de ferro aqui atrás, sabe? Então mesmo que você encostasse a cabeça, e era estrada de terra, hein? Quando o bicho dava um negócio, um pulo que a gente chama no sertão nordeste de catabi, aqui você batia com a cabeça naquele ferro, né? E foram 8 dias. O meu primeiro emprego, tá na minha profissional, eu fui enfermeiro, lá em Lins, né? Porque era difícil, né? Eu saí do seminário, logo depois eu consegui ser dispensado do exército. E aí, pô, fazer o quê, né? Aí, primeiro emprego, eu tinha um primo que era médico, lá na Santa Casa, ele me arrumou para mim de médico, entendeu? Aí depois minha família mudou para o ABC, para Santo André. Quando eu passei na Petrobras, já comecei, me mandei, mudei para Campinas, eu acho que eu entrei na Petrobras em setembro de 1971. Entrei na refinaria, fiz o cursinho, o curso para operador, o estágio, porque você fazia o cursinho de operação e depois você ia fazer um estágio em uma refinaria, né? E eu escolhi a Relan, na Bahia. Politicamente, a gente era uma geração, eu digo assim, totalmente alienada. Totalmente alienada porque o seguinte, você tinha um regime militar que para mim, aquelas alturas do campeonato, não queria dizer nada, em termos assim, né? Naquela época eu estava na empolgação, era de arrumar um emprego, né, de sobreviver. Então, para um nordestino que veio imigrando, né, e tudo mais, você passar e entrar numa Petrobras realmente era um feito, né? Para minha família foi um feito, para mim também. A gente não falava de política, não se falava de sindicato, mesmo porque o sindicato ainda não existia. Ele foi, acho que, em 73, uma coisa assim, entendeu? E de política também a gente... então o sentimento que eu tenho é isso. Agora, só tem o que eu lembro é que era um grupo, o meu primeiro grupo da turma do centro, era um grupo muito legal, sabe? Um grupo de pessoal muito solidário. E assim, um companheirismo muito grande. Mas só que tem o seguinte, você fica à noite no 0 hora e começa, né? Aí já tinha eu, por exemplo, levava jornal, entendeu? Aí aquele negócio todo. Aí começa a surgir algumas pessoas dentro da oposição, né? Tinha um cara que chamava-se Goianinho. O Goianinho Luiz Inácio, esqueço, não era da Silva não, ele tinha outro sobrenome, mas era Luiz Inácio. O Goianinho, ele era um cara que ele tinha sido da escola de cadete, entendeu? Mas ele saiu porque exatamente ele lia muito Karl Marx, né? Então ele tem uma tendência socialista. Precisa falar que nessa época, por exemplo, você não tinha campanha salarial. Você tinha o seguinte, o sindicato entrava com o dissídio coletivo no TST. O que é o dissídio coletivo? Que o juiz julgasse lá, julgava, né? Você não tinha nem assembleia, você passava, eu me lembro bem, a gente tinha no Sindicato dos Metalúrgicos, tinha um livro lá que você só assinava a presença. E então, o sindicato foi fundado dentro da refinaria. A reunião de fundação foi feita no refeitório da refinaria. Aí participava Jacó, Caravante e outros caras aí que hoje já são mortos, né? Aí o sindicato começou a funcionar. Estava funcionando, já estava estabelecido. Porque na época a diretoria os liberados eram o Jacó Bittar, o Caravante e o Ari Ovaldo.
Ariovaldo. Aí a gente pegou e falou, pô, vamos aí nós pedimos a chave emprestada para começar a fazer reunião, né? Porque era reunião para discutir Karl Marx, essas coisas, né? Porque o Goianinho era o nosso guru, entendeu? E aí ali a gente começou a debater. A gente frequentava chamava-se Adega Florense, que é na Carolina Florense com a 31 de março. Ali era chamado Reduto de Esquerda. Se você saísse fora da Adega Florense, fosse na outra esquina, em 3 ou 4 ficar batendo papo, eu mesmo assisti isso. Passava o Fusquinha da PM, o baratinho que a gente falava, os caras passavam e falavam, olha, eu acho melhor vocês irem andando, hein? Já era a senha, né? Quer dizer, se ficasse lá, o pau ia comer. Ou seja, tinha esse tipo de coisa. Você tinha que fazer uma coisa muito discreta e só com um grupo de quem você conhecesse. E dentro da refinaria também, a gente discutia mais ou menos no ambiente ali que a gente conhecia, né? No meu grupo a gente discutia mais aberto, tinha outros grupos que eram mais fechados, porque o operador 3 era coisa, e tinha operador 3 lá, que era dedo duro. Então você tinha um sistema terrível, era área de segurança nacional, meu querido. Em 75, eu faço vestibular na Unicamp e passo para economia. Quando eu chego na Unicamp, você está... O movimento estudantil, que tinha sido a força lá até 69, até o AI-5, logicamente que esse tempo ele ficou abafado, né? Ele começava a ressurgir. Aí tem a eleição em 75. Eu me lembro bem que aí, rapaz, a gente acho que eu tinha saído 0 hora, nós fomos para uma noitada, coisa que a gente sempre fazia muito isso, né? Saía à meia-noite, tudo rapaziada, né? Sempre ia pra uma gandaiazinha, né? Aí, pô, aí quando chega umas 9 da manhã, a gente morava numa república, né? Uma república lá no Taquaral. Aí o Jacó chega lá, tal, aí os caras me chamam, ó, o Jacó tá aí, quer falar com você? Ué, mas pô, que é hora aqui, pô? Aí o Jacó foi lá para mexer o saco para mim fazer parte da diretoria do sindicato. Pô, e como é que tinha agitado e tudo mais, né? Falei, pô, Jacó, é complicado, velho, eu faço turno. Agora entrei na Unicamp, pô, não, mas você fica na... Você não fica, não vai para executiva, você fica eu não sei que cargo que era, se eu era segundo tesoureiro, uma coisa assim, uma coisa parecida. E aí eu terminei relutando, falei, puta, mas isso é fria, né, meu? Mas aí também, devido àquela coisa da participação política, né, no pessoal da coisa, falei, pô, também correr da luta também não vai dar, né, vai ficar ruim. Aí eu aceitei. Aí já deu essa mesclada, né? Quando deu essa mesclada, o sindicato... Primeiro que eu estava na Unicamp e estava dentro do agito, né? Eu cansei de correr da polícia ali do Largo do Rosário, né? Quando a gente fazia concentração, o pau comia, os brucutu descia, né, para fazer repressão, aquele negócio todo. E então, então, a minha agitação política mais forte de rua já começou com os estudantes, quando eu estava na Unicamp. E aí, isso também me leva a me engajar mais na luta. A gente começa, lógico que naquele tempo os caras mantinham mais a coisa, as decisões na diretoria executiva. E a gente não era da executiva, né? Mas a gente tinha pelo menos trânsito livre lá de ficar enchendo o saco, né? Aí começamos a soltar os primeiros jornaizinhos, entendeu? E já se começa a discutir muito mais política. A Petrobras, ela era exclusivamente o oligopólio. Ninguém podia explorar petróleo sem a Petrobras. O Geisel pega e faz o primeiro contrato de risco, que eu não sei qual é a área, que aliás, diga-se de passagem, quem vazou esse contrato de risco para a imprensa, para o jornal Diário do Povo, foi o primeiro que publicou os termos, que isso às vezes a pessoa esquece, do primeiro contrato de risco, foi o Diário do Povo de Campinas, através de um jornalista muito meu amigo chamado José Roberto Alencar. Aí nós passamos para o José Roberto Alencar, que era o redator-chefe do Diário do Povo. Aí vazou, né? Aí foi o primeiro
jornal a vazar foi o Diário do Povo, aqui de Campinas. Aí nós já conseguimos a fazer alguma assembleia para poder, mas só dava direito você entrar no TST com pedido de dissídio. Frise, para essa geração saber, naquele tempo a palavra greve era palavrão. Você defender greve era crime contra a segurança nacional. Nós começamos depois desse movimento, foi que em 78 a gente conseguiu fazer a primeira mesa de negociação com a direção da Petrobras. Com o cara que era, para vocês saberem, era o cara do RH, chamava-se Coronel Darcy Siqueira. Olha a mesa de negociação. Apoiado pelo general Ivan Noé, que era assistente do presidente da Petrobras, que era um outro militar, entendeu? Se você ia no banheiro, quando você saía da sala de reunião, tinha um cavalheiro de terno e tudo te acompanhando para tudo quanto é lugar. Se você fosse descer no elevador, dependendo da quantidade de pessoas, ia 3, 4 segurança. Era isso aí, entendeu? Assim, aquele clima, velho. 78 começa também, a gente já começa a atividade, aí já política também, né? Que aí a gente já começa a formar o PT. A gente discutia muito essa ideia de criar o Partido dos Trabalhadores, né? E aquele tempo era complicado, porque a gente era fiscalizado terrivelmente pelo Ministério do Trabalho. E para sindicato era taxativo. É proibido discutir política dentro do sindicato. Sindicato era um órgão de apoio do governo. A gente tinha certeza que a gente tinha domínio, tinha a base conscientizada para fazer uma greve. Tinha a promessa de adesão de Cubatão, entendeu? Salvador estava meio mobilizado, mas não tinha assim, declarado, né, que apoia a greve, mas falaram, não, se vocês entrarem, nós vamos entrar. Então, aí realmente Salvador entrou. Essa coisa começa mais ou menos em 75, 76, para fazer a greve em 83. Aí aparece a lista de demitidos, né? E na primeira lista, meu amigo, eu trabalhava na refinaria, mas minha esposa também, a Cecília, trabalhava também. Ela era secretária. E quando eu chego na prefeitura, tá o meu nome de demissão, logicamente, que era do comando, né? E o da Cecília, pô. Aí aliviou um pouco depois, que aí depois os caras refizeram a lista e tiraram a Cecília da minha esposa, né? A minha esposa naquele tempo, né? Aí tiraram a Cecília da lista, quer dizer, mas assim mesmo ficou aquela angústia, né, velho? Naquele tempo estava exatamente na época de troca da ditadura militar para o sistema, e eu sei que a gente conseguiu a readmissão, não é a integração, que é a integração, a readmissão da grande maioria dos petroleiros. Para mim, eu me considerava um soldado da nação em termos de defesa dela, de defesa do patrimônio dela, entendeu? Eu achava isso, eu achava que a gente, tendo a Petrobras grande, o país também ia ser grande, entendeu? E como realmente a Petrobras ajudou em muita coisa esse país a se desenvolver, né? Então a gente tinha, eu pelo menos tenho essa convicção.